Fala galerinha, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar uma fonte de 127 volts, essas de rede convencional, da nossa rede de casa mesmo, no Tinkercad. Antes da gente falar e ir para o Tinkercad, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre essa tensão que a gente vai trabalhar, de 127 volts. É comum a gente ver alguns valores de tensão, que é 127 volts, 110 volts e 220 volts, né? Essas tensões que a gente está trabalhando aqui, elas são de corrente alternada. Ou seja, elas variam, elas vêm de um sinal de onda alternada. Então, as concessionárias, elas padronizaram e entraram no consenso de trabalhar aqui no Brasil com 127 volts. Já foi utilizado há muito tempo atrás 110 volts, mas já não é mais o consenso, não é mais o padrão aqui no Brasil. Ah, professor, já que você falou que ela é alternada, ela vem de uma onda alternada, ou seja, uma senoidal, por exemplo, como é que eu tenho o valor exato dela, né? Ela é medida através de um cálculo que eles chamam de RMS, que ela é baseada na raiz quadrada da média dos quadrados das tensões. Complicado, né? Então, esquece isso e lembra da palavra RMS, que são valores instantâneos ao longo de um ciclo, e vai fazer um cálculo. Então, esse valor 127 volts que a gente vê aqui, ele não é exato, tá? Ele é feito através de um cálculo e analisando a onda. Eu trouxe aqui um exemplo, olha só, essa aqui é uma onda, consegue visualizar que ela é alternada, então os valores vão alternando, e aqui é uma tensão de corrente contínua, olha só. Então eu tenho aqui uma fonte geradora nesse primeiro aqui exemplo de corrente contínua, e aqui eu tenho uma tensão contínua, e aqui eu tenho uma onda de tensão alternada. Então os valores vão alternando. Nessa variação que a gente tem aqui, as concessionárias elas nos garantem alguns valores máximos, que está entre 116 e 133 volts. Então, o pico ali, ele vai trabalhar sempre nesses valores. Essa onda vai trabalhar sempre nesses valores. Ela não pode fornecer mais do que isso a concessionária e não pode fornecer menos. Se fornecer menos ou mais, a gente pode começar a ter problemas nos nossos equipamentos. Como vocês já perceberam, muito na eletrônica a gente utiliza isso aqui, ó, essa tensão de corrente contínua. Por exemplo, o Arduino usa 5 volts, a gente vê muitos LEDs de 12 volts, 5 volts, 3 volts. Isso é tudo tensão contínua. O que a gente vai trabalhar hoje na lâmpada é alternada. Então, para a gente gerar essa fonte alternada, a gente precisa de algumas coisinhas. Quer ver? Ó, chega aqui e vamos para o Tinkercad. No Tinkercad vocês têm a conta, criar a continha, vão vir circuitos e a gente vai criar um novo circuito. Tá? De posse do novo circuito, eu preciso que vocês venham aqui, ó, componentes, e coloque todos, para a gente poder visualizar todos os componentes. Então a gente vai descendo, olha só, e aqui a gente já tem uma saída que é a lâmpada. Essa lâmpada, ela não especifica para a gente aqui a tensão dela, se é 127, se é 220. Eu fiz o teste com ela, ela aceita os dois, mas não é comum isso dentro de casa. Dentro de casa você compra uma lâmpada direcionada à tensão da sua rede. E agora vem um grande segredo, olha só, a gente vai vir aqui, fonte, ó, fonte de energia, essa é de corrente contínua e essa aqui é um gerador de função, que é onde a gente vai utilizar para gerar a nossa rede. Tá? Nossa rede doméstica, vou dizer assim. Então, olha só, na aula a gente já falou, vou botar aqui ó, 127, a gente já falou que ela tem a função alternada, então o exemplozinho que eu dei foi de um seno, ela vai variando. A frequência que a gente tem na nossa residência é de 60 Hz e a nossa amplitude aqui, ó, eu vou colocar ela 127. Quando a gente insere isso aqui, a gente já tem aqui ó, o suficiente para ligar a nossa lâmpada, né? Vou usar aqui o vermelho. Então eu venho aqui, olha só, vou dar play na simulação e aqui eu tenho o nosso exemplo. Então a gente consegue ligar e desligar utilizando algo que seja semelhante à nossa rede doméstica. Então a aula de hoje é somente isso, somente para mostrar para vocês como a gente faz a ligação de uma lâmpada de corrente alternada no Tinkercad. Belezinha? Então, até a próxima aula e tchau, tchau. Fui!